Olá, tudo bem? Eu sou José Ático e esse é o História de Teresópolis, uma releitura dos fatos marcantes do passado, sua importância e as consequências que chegam até os dias de hoje. Hoje vamos falar de 22 cidadãos teresopolitanos que estiveram nos cenários da Segunda Guerra Mundial. Comigo está o jornalista, pesquisador e historiador Vanderlei Pérez para um bate-papo mais ou menos informal sobre esse assunto. Vanderlei, em maio desse ano vão ser completados 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas em 2010, quando se completavam 65 anos, foi feita uma grande exposição em que era destacada o que aconteceu em Teresópolis durante esse período de 1939 a 1945. Como foi essa exposição? Essa exposição foi feita na Casa da Memória Arthur Dalmaço, uma sugestão nossa com a Regina Ribeiro, e uma forma de mostrar alguns documentos daquele período da guerra que nós tínhamos. A Casa da Memória tinha alguma coisa, e eu tinha também no meu acervo alguma coisa, e tinha alguns amigos que eu sabia que tinham algumas coisas, então eu podia juntar tudo isso num grande acervo para poder mostrar isso numa exposição. E quando fomos então fazer pesquisa para mostrar esse trabalho, falamos com parentes dos pracinhas de 45 e conseguimos muito mais coisa, né? Então, ou seja, a gente tinha ali uns 30, 40 itens, e chegamos ao final, ao ponto de preparar a exposição com mais de 1000 itens, inclusive roupas da guerra, cartões postais, granadas, baioneta. Você falou que tinha uma granada ainda com o pino, podendo explodir. Podendo explodir. Então tinha muita coisa curiosa, né? A gente encheu realmente os salões da Casa da Memória, foi uma exposição muito bacana. Foi uma forma também de Teresópolis homenagear o único pracinha vivo àquela época, em 2010, que era o Jair Clausen, que está vivo. Está vivo até hoje. Ele mora ali na Barra. Tem 97 anos. 97 anos, ele tinha 92 anos na época, lustro, está bem, e é uma referência para a história, porque é um Clausen. E com 97 anos, para os Clausen, é sopa. Eles vão chegar a 100, os Clausens têm fama de superarem a marca dos 100, 105 anos, né? Então, vida longa ao Jair Clausen, pelo que ele representa para Teresópolis, né, e por ela essa experiência, ser um ícone dessa experiência. Já foi em 2010 e continua sendo para nós hoje ainda. Me fala uma coisa, durante a Segunda Guerra Mundial, Teresópolis passou por alguns problemas de abastecimento, inclusive. Como é que foi? Como era o clima nessa época? Nos anos 40, nós já tínhamos uma linha de ônibus da empresa Melhoramentos, e outras empresas também, tinham 2 ou 3 empresas que operavam a linha para o Rio, passando por Petrópolis. Por Itaipava, passava por dentro de Petrópolis, que o caminho, a estrada do contorno não estava pronta ainda. Era uma viagem de 3 horas e meia para chegar ao Rio. Isso de ônibus, porque a estrada nossa, da Serra de Itaipava, ficou pronta em 39. Pronta o novo traçado. Só em 44 foi inaugurado o pavimento. Mas já a partir dos anos 40, nos anos 40 já tinha a estrada pronta. E tinha o serviço de trens até 59, até 57 para o Rio de Janeiro. Então, nós tivemos problema com o transporte no ônibus e com o transporte ferroviário. O ônibus, porque não tinha gasolina. Então, nós tivemos uma falta de gasolina, uma escassez muito grande. Então, tinha Teresópolis, inclusive, um ônibus a gasogênio. Era uma tecnologia, uma adaptação que se fazia para poder fazer os ônibus circulares, sem contar que os carros de passeio tinham alimentação de consumo e tudo mais. E na Serra de Teresópolis, o trem, que eram as cremalheiras que subiam a serra puxando os 2 vagões, o carvão Cardiff, que era o carvão com pedigree inglês, estava todo ele sendo utilizado nas outras máquinas usadas na guerra. Então, o Brasil, nossa maquininha que subia a serra teve que usar o carvão brasileiro,
Então a gente tinha muita dificuldade, a máquina tinha dificuldade para subir, para descer, a compressão era outra, então o vapor não era o mesmo vapor do carvão original. Então a gente teve assim essa questão do abastecimento. Mas teve também, além das outras faltas de outros itens necessários, né, um clima de apreensão muito grande. O povo de Teresópolis é um povo muito envolvido. A gente percebe pela quantidade de associações de benemerência que nós temos na cidade. Então, ele se engajou muito, ele queria ajudar. Quem eram essas pessoas? Comerciantes? Quando nós começamos a fazer essa pesquisa, a gente percebeu que nós não conseguimos identificar exatamente quem eram, mas eram pessoas comuns, né? Nós temos o exemplo do Jair Clausen, ele representava a família Clausen. Ou seja, era um orgulho para a família Clausen ter alguém representando Teresópolis na Segunda Guerra. O Vitor Jaara, né, marido da Ione Jaara, que faleceu até pouco tempo agora, poucos meses, era também um representante da família Jaara. Ou seja, era interessante para as famílias ter alguém indo para a guerra defendendo a Teresópolis, porque tudo aquilo afetava muita gente. Os judeus tiveram uma presença muito forte em Teresópolis, têm uma presença muito forte. No alto, principalmente. Então, ou seja, então Teresópolis se solidariza mais, né, se envolve mais em função daquelas questões que a guerra envolvia e com a sua realidade. A perseguição aos judeus refletiu aqui. Em 45, provavelmente no último mês, penúltimo mês, nós tivemos o enterro do Hitler, porque o Hitler, na verdade, ele entrou em 45 com a guerra perdida, né? A guerra já vinha se perdendo desde o final de 44, então aqui se fez na várzea um enterro do Hitler, um enterro simbólico do Hitler. Então o caixão saiu, o féretro saiu do bairro do Alto, era um evento organizado por pessoas ligadas aos judeus do Alto, aqueles judeus comerciantes, aquelas pessoas que tinham envolvimento, e vieram no bairro concorrente. Porque hoje Alto e Várzea é uma coisa só, não há essa disputa, né? Mas nos anos 50, nos anos 40, meados do século passado, havia uma disputa entre Alto e Várzea. Alto por ser o núcleo original da cidade e a Várzea por ser a área mais progressista já nos anos 40. Quando o trem chega à Várzea, e a partir de 26, a Várzea se desenvolve mais e a Várzea passa a ser o bairro da cidade, o bairro principal. E o Alto passa a ser um bairro de visitação, onde eram as casas dos veranistas, dos ricos do Rio que vinham para o Alto. Mas Teresópolis era Várzea, embora o Alto fosse o bairro mais próspero, mais famoso, mais chique, né? Como ainda é hoje o bairro, o Alto tem essa característica preservada ainda, né? Olha só, todos esses 22 teresopolitanos que foram para a guerra, por uma sorte, todos eles voltaram, ninguém morreu, ninguém foi ferido, todos eles retornaram para a cidade. E como é que eles foram recebidos na cidade? Claro, como heróis, mas eles conseguiram empregos, eles passaram a ser pessoas assim vistas como pessoas especiais. Como é essa história da volta deles? O fim da guerra, em 8 de maio, ele chega a Teresópolis, embora naquele momento não tinha internet, não tinha todas as tecnologias de informação que temos hoje, né? Mas foi sabido no Brasil e sabido no mundo inteiro quase que ao mesmo tempo, né? No dia 8, dia 9. Então a Teresópolis teve comício, na Várzea mesmo foi montado ali na esquina do Império, onde tem a farmácia de um lado e a padaria do outro, ali na entrada da Calçada da Fama, foi montado um pórtico imitando o Arco do Triunfo, e onde foram colocadas as imagens do Mascarenhas, do Getúlio, dos principais personagens da guerra, e ali foi feito então, no dia 9, um grande discurso, foi criado ali um palanque para as pessoas comemorarem o fim da guerra. Então o Roger Malhardi, que era o prefeito, o Janotti, que era o secretário do Malhardi, que depois vai ser prefeito em 47, o Armando Lauria, professor Armando Lauria, tem personagens interessantes que falaram nesse dia pelo fim da guerra. Professor, um grande orador, nós trabalhamos com ele, né, na Gazeta de Teresópolis. Lauria, sim, claro. Ele tinha uma pessoa com o domínio da palavra, né? Então eu imagino como deve ter sido inflamado esse discurso, né? Tem inclusive alguns personagens também comuns, personagens populares participaram, inclusive eu estava vendo, achei esse nome outro dia, Castro Alves. Falou
pelo fim da guerra em Teresópolis. Certamente que foi outro Castro Alves, Castro Alves, né? claro. O Castro Alves nosso. Mas também, ou seja, 6 ou 8 pessoas falaram nesse dia e comemoraram ali o fim da guerra. Quando os pracinhas chegaram, foram vários meses depois, porque a guerra acabou em maio, mas aí, até todos os soldados voltar ao Brasil demorou. Foram novamente homenageados e tudo mais, mas nunca se rendeu as devidas homenagens aos pracinhas, porque eram pessoas comuns, não eram carreiristas, né? Então, os militares que foram para a guerra, num primeiro momento, quando eles voltaram, todos eles foram louvados com honras, com soldos, com várias vantagens. Mas esses que foram catados, os civis, não. E aí inicia-se o movimento dos pracinhas, e aí demora para inserirem eles no processo, né? Inserirem a aposentadoria, as pensões para aqueles que morreram, para os parentes daqueles que morreram. Então eles tiveram uma vida muito difícil. Mas a cidade sempre foi muito grata a eles, né? Tanto que até uma missa foi rezada pelo fim da guerra e pela vitória do Brasil e pela volta dos pracinhas. Saudável de todos os pracinhas. Essa missa teve uma tempestade na hora que o pessoal estava subindo, não é verdade isso? A tempestade, na verdade, ocorreu quando eles subiram para prometer a missa, né? Em 44, porque os brasileiros foram embarcados para a Europa em 44. E eles resolveram subir o dedo de Deus para fazer uma oração. Não era nem uma missa, era uma oração, um grupo menor. 22 pessoas. 22 foram para comemorar, né? Para comemorar, mas um ano antes, eles foram lá para pedir a bênção pelos pracinhas que estavam indo do Brasil para a Europa. E eles tiveram uma dificuldade, porque choveu, realmente quando chove, o Deus fica muito impraticável, a escalada e tudo, e eles prometeram voltar ao dedo para comemorar o fim da guerra, comemorar a volta dos pracinhas que estavam indo naquele momento e comemorar, certamente, a sorte deles se salvarem, né? Porque a possibilidade de um acidente grave era grande naquele momento. E o tempo abriu e eles voltaram saudáveis e puderam, então, um ano depois, cumprir. Aí sim, por acaso, foram catando um aqui, um ali e acharam 22 pessoas, né? Foi uma obra do acaso ter na missa de 45, em junho de 45, os 22, que foi meio que por acaso, contando o cinegrafista, contando todo mundo, contando o padre, deu realmente os 22. Né? Peça fundamental nisso. Eu não resisto a ler um trecho aqui do sufoco do pessoal, né? Aqui, o jornal da época, o Correio da Noite, não era o Correio da Manhã, o Correio da Noite. O Correio da Manhã tem importância também na subida, na primeira subida ao dedo de Deus, né? Mas esse aqui era o Correio da Noite. Então diz assim: entre os excursionistas reinava uma grande fé e quase ao alcançar o cume, um forte temporal desabou sobre aqueles jovens que, embora acostumados às intempéries do tempo, se viram de repente na maior escuridão, sem poder sair das saliências do morro, cercados pelo vento, pelas pedras que caíam em blocos e pela chuva forte e gelada. Começa assim a narrativa do Correio. Bom, depois os caras fizeram uma série de orações por ali e aparentemente a chuva, São Pedro lá, o tempo abriu, entendeu, né? O tempo abriu e eles puderam retornar aqui, né? Uma outra coisa bastante importante durante a Segunda Guerra Mundial, né, foi a chamada Campanha do Avião, né? Como é que foi isso? Como é que se desenrolou isso? E qual foi a participação, como foi a participação dos teresopolitanos nessa campanha do avião? A história do Brasil, ela tem uma certa pirraça com Assis Chateaubriand, porque ele era uma pessoa muito imponente, espaçosa, né? Você tem até algumas referências com relação a Assis Chateaubriand. Mas o Chateaubriand, nos anos 40, resolveu criar, então, a campanha do avião, com o ministro da Aeronáutica, o ministro Salgado Filho, que era o ministro do Getúlio. E envolve o Brasil na campanha de arrecadação de itens de ferro, alumínio, todo tipo de sobra desse material, para que representasse uma aquisição de avião. Então, tantos quilos de ferro velho representavam um avião.
no Brasil inteiro foi feita essa campanha. Era também um período do crescimento dos aeroclubes, né? Quando essa campanha começa, o Brasil tinha 40 aeroclubes. Quando ela termina, no fim da guerra, tinha 400 aeroclubes. Então, ou seja, foi muito importante e formou muitos pilotos. Vários pilotos tiraram o brevet a partir da campanha de aviação. O próprio Leonel Brizola, governador do Rio, tirou seu brevet de piloto durante essa campanha. E Teresópolis, então, entrou nessa campanha. E todo mundo pegava o seu pedaço de cano de esgoto, que era alumínio, que era estanho, né? Cobre, estanho, e levava para a praça. E cano de descarga de carro, para-choque, tudo que era que tinha metal, levava para a praça. E fez ali uma montanha de ferro velho na praça. Essa montanha cobria mais ou menos ali onde tem aquele caixa eletrônico, até a esquina onde tem a banca de jornal. Era uma montanha de uns 20 a 30 metros de comprimento, uma montanha alta, e a quantidade de ferro, de metal que recolheu-se em Teresópolis foi equivalente a um avião. E esse avião ganhou o nome de avião Teresópolis. Teresópolis com TH, era o Teresópolis, a grafia da época, né? Na guerra, TH e Z. E realmente, aí foi a Teresópolis, o prefeito da época, que vai para o Rio com uma comitiva de várias pessoas importantes da cidade para entregar e batizar o avião. Esse avião foi batizado na ponta do Calabouço, fica ali no centro do Rio, né? Com a presença de autoridades, com a presença de autoridades do Estado, com o prefeito da cidade, com alguns representantes, e levaram água do Rio Paquequé para batizar o avião que vai para a guerra, né? O marco pelo fim da guerra, na esquina do Império, né? A réplica e do pórtico, e mais essa montanha de ferro velho, ela lembra bem de como Teresópolis se envolveu com a guerra, sem contar os pracinhas que tiveram presença fundamental. Esse envolvimento, dá para entender, esse envolvimento talvez, essa coisa que talvez tenha que determinar que as pessoas tivessem essa vontade de ir para a guerra. Você concorda com isso? Porque se o envolvimento, a guerra chegou aqui em Teresópolis, então nós precisamos dar uma ajuda, precisamos ir lá. É mais ou menos esse tipo de coisa? Ou isso assim é um fato? Nós precisamos derrotar o nazifascismo. É uma coisa mais política ou é uma coisa assim, não, nós somos brasileiros, temos que ir para a guerra defender, porque a guerra, no final, o nazifascismo pode chegar no Brasil. Na tua opinião, o que é? Olha, a guerra mexeu realmente com o mundo, né? E o Brasil vivia, Teresópolis, nós temos aqui um processo de imigração muito forte. Então nós temos representantes de vários cantos do mundo em Teresópolis. Nós temos a colônia dos judeus no alto, principalmente, ou seja, nós tínhamos vários motivos para nos preocuparmos com a paz no mundo. Mas o Hitler, se você pegar os textos, aí eu vou trazer o texto para Teresópolis, se você pegar a Gazeta de Teresópolis, dos anos 42 a 44, até final de 44, até início mesmo de 45, os textos são muito sinceros. A redação até é modesta, porque nem todos eram grandes escritores, embora os jornalistas de antigamente tinham um dom muito maior, né? Eram os maiores oradores. Tá? Então, mas você percebia uma ansiedade, uma paixão. Tanto que eles chamavam o Hitler de o ladrão da paz. Né? Então você vê, eles deram esse nome para ele, não era apenas um louco querendo dominar o mundo. Ele era o cara que estava tirando a paz do mundo inteiro. E ele tirava também a paz do teresopolitano. Daí, essas pessoas, eu acredito que todos os 22 foram de livre, espontânea vontade e foram com o coração junto. Né? Não é aquela coisa do militar que vai porque é obrigado a ir, porque não tem outro caminho. Né? Ou então do voluntário, que é um voluntário meio que forçado. Né? Eu acho que os 22 teresopolitanos foram para a guerra foram porque queriam realmente mudar aquele quadro e achavam que podiam contribuir com o fim da guerra. E acabaram contribuindo, tiveram uma participação interessante na Itália. Os nossos aqui, o Avela Silva, por exemplo, o próprio Jair Clausen, eles
atuaram como maqueiros, né? Então eles ajudavam o exército, que na verdade eles não eram soldados, né? Eles estavam ali, claro, pegarem armas, mas na maior parte do tempo também eles socorriam outras pessoas, ficavam na segunda linha, eram né? profissionais, a verdade é que eles foram para lá. Se prepararam, mas estavam ali para ajudar. Exatamente. Então eles tiveram uma participação muito importante, trabalhavam nas ambulâncias, carregando gente, carregando armas, atendendo a linha de frente. Então eles tiveram uma participação muito relevante. Eu cheguei a conversar com alguns pracinhas, aí você percebe, né, toda você vê a cor, né, da guerra no depoimento deles. É muito interessante a gente ouvir deles e interessante também perceber que a gente está deixando meio que passar isso em branco, como se não tivesse havido. Então a gente tinha que pegar esses caras e olhar eles como heróis, porque eles foram heróis. Claro. Né? Eles fizeram aquilo, eles podiam ter ficado em casa, eles podiam ter ficado como tantos ficaram nos seus cantos, fugindo para as matas para o exército não pegar. Porque os voluntários da guerra eram assim, né? Eu era voluntário, mas o exército vinha, buscava ele em casa, tirava dos filhos e jogava no carro. Né? Isso principalmente na Primeira Guerra. Né? Então você tem essas participações, quando elas são de coração, elas têm maior valor. Então eu vou ler o nome dos 22 voluntários, cidadãos, moradores de Teresópolis, que foram para a Segunda Guerra Mundial. Que nós, inclusive, conseguimos fotografias dos 22, conseguimos de 21 desses pracinhas. Nós temos a fotografia de todos eles. E conversamos com parentes de alguns deles, né? Do Clausen, na exposição, para a elaboração da exposição do Vitor Jara. Então, o Vitor Jara era uma pessoa bastante conhecida há poucos anos atrás ainda. Né? Do Avelar Silva. Então a gente teve assim esses familiares deram muitos depoimentos e forneceram muitos documentos, fotografias, itens museais para essa exposição. Essa exposição de 2010. Muito material foi digitalizado e ficou guardado no banco de dados da Casa da Memória e os itens originais, as fotografias, as peças originais voltaram para as famílias, com a promessa deles doarem aquilo à Casa da Memória, ao Museu Municipal, numa hora oportuna. Muito bem, vamos a eles. Jair da Silva Clausen, tem 97 anos e mora na Barra ainda. Avelar Silva, Vitor Rage Jara, Niel Cardoso, Carlos Pires Soares, Manuel Garcia da Costa, Alberto Bragança, Jaci dos Santos, Milton Fernandes, Orestes Portugal, Ari Pereira Lima, Irineu Batista da Cruz, Alcebiades Pereira de Miranda, João Paula, Carlos Vridf, Josué Braga, Nicias Correia, Azicelo Garrido, Nelson Ramos, Antônio Alves da Silva, Oscar Falcão e Adalto Luiz Nogueira. Esse foi o Histórias de Teresópolis, uma releitura do passado da cidade. Até o nosso próximo encontro.